Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Comunidade Católica Nomi. Eu já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos acompanha pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal da comunidade, se inscreva, não deixe de curtir e também compartilhar também com seus amigos, seus familiares, pessoal das suas paróquias, para que esse estudo bíblico chegue cada vez mais a pessoas, para que haja esse interesse, esse amor pela palavra de Deus. E já vamos clamando que o Espírito Santo venha sobre nós e nos abençoe e nos ilumine. Pelo sinal do Santo da Cruz, do grande Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai-nos a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminai a nossa mente, tomai posse do nosso coração, guia-nos para que possamos cumprir a palavra de Deus. Amém. Parábola do semeador, capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se no barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa, e produziram frutos, subindo e desenvolvendo. E produziu 30, outras 60, outras 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram sozinhos, os discípulos que estavam junto dele, com os 12, interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Vamos lá. Primeiramente, Jesus ele vai falar a parábola do semeador. Eu não vou falar nada ainda, porque mais à frente tem a explicação. Mas aqui vai falar, Jesus vai falar que eles vão olhar e não vão ver, vão escutar e não vão entender, para que não se convertam e não sejam perdoados. Aí a gente pode pensar assim: uma crueldade de Jesus, por que não explicava para aquele povo que pudesse entender? Por que ele não ia lá e dizia o que significava aquelas parábolas para que o povo compreendesse, para que o povo se convertesse? Quando Jesus vem a nós, cabe a cada um de nós querer ou não mergulhar na profundeza de Jesus, mergulhar na profundeza dos seus mistérios, certo? Jesus ele tinha aquele grupo de discípulos e os apóstolos. Os apóstolos são aqueles 12 que ele escolheu. Os discípulos eram todos aqueles que seguiam Jesus, que queriam escutar Jesus mais de perto. Bem aqui vai dizer: quando ficaram sozinhos, que estavam junto dele com os 12, o interrogaram e diziam-lhes, que ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12. O junto deles, era justamente esses discípulos que verdadeiramente buscavam Jesus.
aos outros, só ia procurar Jesus atrás de milagres, atrás de se fartar de pães e de outras coisas, mas não buscavam Jesus verdadeiramente por quem ele era. E aqueles a quem busca Jesus, Jesus explica e lhes converte os corações. Mas aqueles que só querem buscar palavras de conforto, aqueles que só querem as curas, esses não compreendem Jesus de fato. E é isso que a passagem aqui está dizendo, certo? Versículo 13. E disse-lhes: se não compreendeis essas parábolas, como podereis compreender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também os que foram semeados em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outros são os que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra. Mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há os que foram semeados em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem e dão fruto, 30, outros 60, outros 100. Como receber e transmitir os ensinamentos de Jesus. Versículo 21. E dizia-lhes: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não traz para colocá-la no lampadário, pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada há em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E diz-lhes: cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. O Senhor aqui vem nos alertar para a maneira que nós estamos medindo as coisas. Porque da medida que nós medirmos, nós também seremos medidos e ainda será acrescentado. Se nós medirmos com dureza, seremos medidos com dureza e ainda será aumentado. Se nossa medida for a medida da misericórdia, será nos dado misericórdia e ainda nos será acrescentado. Versículo 26. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. E ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga. Por fim, a espiga cheia de grão. Quando o fruto está no ponto, imediatamente lhe lança a foice, porque a colheita chegou. O reino de Deus, ele vai crescendo em nós misteriosamente. Por isso, quando a gente entra para o serviço de Deus, entra nessa busca desse reino de Deus, nós não devemos nos preocupar: meu fulano de tal desse jeito e eu ainda estou desse jeito. Não. A nós cabe seguir a Jesus. O modo que esse reino dos céus vai crescendo na gente, né? E isso é só uma das interpretações. É mistério de Deus. Certo? Então não se preocupe de as coisas acontecer, de você achar que seu desenvolvimento está muito devagar ou não sabe como vai chegar. É Deus mesmo que vai fazendo. A nós cabe semear, né? Deixar ser semeado por essa semente que é o reino de Deus. E o reino dos céus, né, Jesus vai dizer que os homens também não vão perceber. Quando Jesus veio pregar, era bem poucas pessoas, mas foi crescendo e se tornou a maior igreja, né? O maior número de pessoas que seguem a Cristo. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos?
é como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu abrigam a sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas, como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava, a não ser em parábola. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Versículo 35. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco. E o barco já estava se enchendo. E ele estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este, quem até o vento e o mar obedece? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem sobre a tempestade, ela já é bem conhecida, e todos nós já temos a certeza que Jesus está no barco, apesar das grandes tribulações que possamos passar. Mas só para deixar que algo a mais, o mar para os judeus não estava sob o domínio de Deus, né? O mar estava sob o domínio do maligno para os judeus daquela época. E quando Jesus mostra o seu poder sobre o mar, eles se impressionam, né? Aí vem essa pergunta que é característica da primeira parte do Evangelho de São Marcos. Quem é este, né? Eles queriam saber quem é Jesus. E aí vai culminar com a profissão de fé de Pedro. Então, em muitos versículos do Evangelho de São Marcos, vai surgir essa pergunta: quem é este? Certo? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.